entrar na sessão final, onde cada um dos grupos vai apresentar as principais conclusões, ou pelo menos dizerem o que é que discutiram, e ficamos também com algum tempo para debater essas mesmas conclusões. Vamos passar para a sala 1, o indivíduo, autodeterminação individual. Já vi que foi uma sessão complicada, já que temos temos dois apresentadores. O Luís e o Nuno Guerra Santos. Bom, não é que o problema é que depois não se sabia quem era o relator no final. Esse foi só o problema de disciplina, mais nada. Porque o grupo, como sempre, nestas coisas dá rápido, o processo é melhor do que as conclusões, não é? E, portanto, foi um processo muito, muito interessante, ainda por cima com a vantagem de ter juristas e filósofos na sala, o que os conceitos tornaram-se, digamos, presentes, nomeadamente em relação à questão da liberdade e da autodeterminação. O que está aqui em causa, no fundo, é a autodeterminação e a liberdade individual em democracia, para decidir face, no fundo, a todo o entorno tecnológico, sejam as redes sociais, seja o que for, não é? Portanto, mas tudo que hoje o digital que nos envolve. E o que se sentiu é claramente um problema de inclusão e de exclusão. Aliás, levantou-se aqui também um problema de que quem é que protege os excluídos. E depois, digamos, houve quem interpretasse no grupo, será que vamos ter uma ala na Assembleia da República a representar os ignorantes? Não é bem isso, não é a ala dos ignorantes. Não, é de facto quem vai ficando para trás, quer dizer, há aqui um certo darwinismo por esta vertigem e que vai deixando ficando para trás, e é preciso realmente incluí-los. Falou-se inclusivamente em projetos de envolver os meios de comunicação social para uma maior literacia digital. Eu lembrei apenas que existe aí o projeto Muda, não quer dizer que eu concordo muito com o modo como o projeto Muda está a evoluir, mas pronto, faria sentido. E já tivemos muitos programas aí pelas televisões, o Vasco Trigo foi um deles, foi um grande propagador de tecnologia e outros, não é? E hoje por acaso não está na Rábida, mas era também um frequentador habitual da Rábida, mas portanto foram ficando pelo caminho e continuamos a deixar para trás uma quantidade de... Portanto, há aqui um problema de inclusão e exclusão, porque é o problema da... Agora, em relação à liberdade e à autodeterminação, houve aqui algum consenso que de facto nós não temos liberdade, não temos muita autodeterminação, porque de facto ela é-nos condicionada, e eu acho que o grupo 2 trouxe praticamente as conclusões também que nós, porque no fundo é o espelho, nós trabalhamos o indivíduo, o grupo 2 trabalhou a sociedade, não é? E portanto o indivíduo está hoje esmagado praticamente por algumas condicionantes. Aliás, houve até quem falasse que o marketing hoje é quase uma forma de encantar, de atuar ao nível do subconsciente e tudo. Neste momento as técnicas não são técnicas, são já técnicas de manipulação mesmo. São técnicas de manipulação e com individual e que à escala digital se tornam verdadeiramente problemáticas. Portanto, também se falou na questão da auditoria digital. Quem é que consegue realmente hoje, apesar das mobilizações de centenas de pessoas, só aqui em Portugal, por exemplo, a Accenture recruta sensores digitais, mas é quase impossível, digamos, fazer esse trabalho, e é deprimente, parece, pelo menos por testemunhos, parece que quem está a fazer esse trabalho contacta com situações bastante deprimentes. A questão do controle das emoções também
Hoje, praticamente, desde as teorias da conspiração às questões hoje estamos realmente sujeitos a todo o tipo de medos, de catastrofismos mesmo que nos envolvem e que nos, no fundo, acabam por manipular o nosso comportamento. Uma das perguntas que estava aqui muito no nosso grupo tinha a ver também com o individualismo, a fragmentação, em que medida é que está a acentuar o individualismo. Claramente o individualismo não monetiza e, portanto, não há propriamente o individualismo. O que há são as tribos, criam-se bolhas, essas bolhas são induzidas pelas próprias redes, porque ganham dinheiro com elas. Não se ganha dinheiro com somatórios de indivíduos, ganha-se dinheiro criando tribos de indivíduos, não é? Que digamos, convergem nas suas convicções. Portanto, é uma fragmentação, mas não é uma individualização, é uma fragmentação por tribos. Ajuda-me lá, que eu já nem sei o que, já me perdi completamente. Posso tentar acrescentar algo? Acrescenta, força. E depois projetámos também um bocadinho, olhando para a frente, um pouco mais para o futuro, e também o que isto significa num contexto de progressiva, uma crescente imersão digital. Ou seja, se hoje nós já percebemos esta dificuldade, obviamente nos metaversos desta vida, essa imersão digital cada vez introduzirá, por um lado, fatores de liberdade, ou seja, as pessoas podem ser o que quiserem nesses universos, se calhar não são paralelos, mas podem ser vividos como universos paralelos, mas, por outro lado, a capacidade de manipulação nesses contextos de maior imersão tecnológica é ainda substancialmente superior. Portanto, também isso colocam estes limites à liberdade, ou, por um lado, oportunidades, por outros, grandes desafios à liberdade individual. Luís. O que é que houve mais? Não, eu penso talvez aos Amalhães e, não sei, ao Mendo, para que complementarem, sobretudo nesta questão da liberdade de autodeterminação, onde nós perdemos, onde aí tivemos bastante tempo no conceito de liberdade e autodeterminação. Portanto, para mim não ficou claro no grupo que a liberdade é uma coisa incondicional. Acho que se pode aplicar adaptar a frase do humorista americano sobre a liberdade. Eu só vou dizer uma frase. As notícias da minha morte são prematuras. Quanto à liberdade. Questões? Então digam-me lá uma coisa. Na era digital é possível ou não atuarmos com a nossa consciência não manipulada? Esqueci-me da consciência, de facto, também foi uma das coisas que nos atormentou, foi a consciência. A consciência. Mas fomos esmagados. Fomos esmagados pelos outros. O que é a consciência? Mente. Traz aqui a consciência. Não, mas é mesmo só uma frase, quer dizer, não há explicações satisfatórias sobre o que é a consciência. É um enigma, ainda bem. Tem a ver precisamente com o fundo de liberdade, criatividade, imaginação, responsabilidade. Tudo isto são noções do senso comum, mas quando se tenta provar cada uma destas realidades não conseguimos. Podemos especular, podemos andar à volta delas, não tem prova científica. Isso é importante. Digamos que é uma reserva da humanidade que nós temos connosco. Não creio que a era digital vá afetar esta reserva da humanidade. Com certeza que dá novos instrumentos. Não creio que a tecnologia seja completamente neutra. Há um autor, eu não gosto muito, mas ele disse uma coisa certa, isto é, Martin Heidegger disse que a técnica tecnifica. Isto é, nós não usamos só, se pegamos num martelo, bem, o martelo não serve para fazer operações. Se pegamos a tecnologia, formata-nos também. E, portanto, temos que compensar com outras formas de existência, com outras formas de vivência, etc. Foi isto que nós dissemos, que, portanto, o ser humano vive na sua liberdade muito condicionada. O que discutiu é até onde é que ia esse condicionamento. Mas penso que o grupo foi unânime em dizer a liberdade, mais uma vez, as notícias da minha morte são prematuras.
Comentários? Zé Emílio? Por acaso, o grupo matou logo isso, à nascença. Respondeu não. Respondeu logo não. Já cá não está o Ricardo Andorinho, por acaso. O tentou, mas perdeu. Não. A consciência parece que ainda é uma coisa que, pelo menos as pessoas disseram, nós já cá não estaremos quando isso é que vai acontecer. E, portanto, foi reservado lá para o além. A consciência é um enigma e com estas características que o Henrique acabou de referir, isto não é identificável, não é medido, não é avaliado, portanto a gente não pode reproduzir isto nos computadores. É importante, não chegamos lá com a consciência. Os computadores, a inteligência artificial não vai ter consciência equivalente à nossa. Mas nem sempre que não pode ser medido, não existe. Ou seja, pode ser impossível medir a consciência. Ou seja, que a partir de certo valor temos consciência e ela, apesar disso, existir. Ela pode existir. Agora, com estas características, com estes atributos que o Mendo acabou de referir, é um trabalho de doutoramento. Cada uma destas características, como é que pode medir, como é que pode quantificar, como é que pode identificar e tudo isso. Não é? Eu curioso, a minha parte da sala parece ter um pensamento mais otimista que o meu em relação ao futuro da IA. Pois, exato. Eu sei, mas o caminho... E ainda não ouvimos o José Emílio. Vá lá, José Emílio. Diz lá o que te vai na alma. Eu não sou capaz de dar um rotundo não. Se calhar haverá outro tipo de consciências, se calhar não humanas, mas lendo quem trabalha no assunto, alguns avançam nesse sentido. Não tenho que, neste momento já não digo nada, quer dizer, já vi muita coisa, espero de continuar a assistir e ver. Inclusive, nem para utilizar lá o 2001 do Kubrick, o wall, o computador, mas vão começar a aparecer. A partir do momento em que as máquinas são capazes de decidir, decidem a partir de um algoritmo, são capazes ou não se autodeterminar. Nós já trabalhámos no grupo de futuro sobre o assunto, não tirámos nenhuma conclusão sempre definitiva. Nós chegamos ao algoritmo do Boston que nos governa, mas nós chegámos a discutir isso. Exato. No grupo, por acaso foi talvez, esquecemos disso, mas de facto... Mas esse é outro nível, que é nós temos objetos de uma simulação. Porque nós trancámos a conversa muito antes disso. Foi talvez um bocadinho... Ok. Não foram ambiciosos, desculpe. Tínhamos filósofos e juristas na sala. Não, o José tem razão. Não fomos ambiciosos. Voluntariamente, se calhar mal, porque uma breve passagem pela literatura do tema, vou escolher só duas áreas, o livro branco da Comissão Europeia sobre inteligência artificial e agora o regulamento sobre inteligência artificial, não estamos a escrever num papel em branco, não é? Há abundante material produzido. E no instrumento legislativo distingue-se e regulamenta-se em função do risco. Há determinadas coisas que representam o risco e, portanto, devem ser proibidas em absoluto. Isso é não absolutamente, isto não com condições, isto etc, etc. O que é um princípio de prudência. Vamos ver como é que sai o texto final e depois, sobretudo, como é aplicado, porque remetem para standards. E os standards são fixados pelos peritos e os peritos são escolhidos por Deus. Portanto, é uma coisa pelos deuses, assim como é hoje. E, portanto, é um problema em que a accountability e a legitimidade da escolha se coloca a sério. E, portanto, a União avançou com estes pés de lã e com estes cuidados. Tudo espremido é pouco. O Ray Kurzweil prevê, grande papa da IA e profeta do futuro, diz-nos que a singularidade, assim se chama, será atingida num horizonte relativamente próximo que ele situa por volta de 2030. Bem, 2030 parece-me amanhã de manhã, não é? Praticamente.
Portanto, parece-me cedo demais. Mas também aí, mesmo que haja singularidade, haverá sempre um homem e uma mulher, ou até um homem e uma mulher, para desligar o botão e cortar a eletricidade, porque aquilo não funciona sem alimentação. E, portanto, tudo o que está ligado pode ser desligado. Não precisa de homem, pode ser uma tempestade solar. Exatamente. Portanto, há aqui uma discussão a ter sobre quem desliga a máquina, nos mesmos termos que há em relação ao desligar da máquina das pessoas que estão a defuntar. É uma discussão muito séria, porque matar o Hall, para quem assistiu e quem revê esse filme periodicamente, matar o Hall foi um processo difícil. O Hall resistiu, aliás, ia matando os desgraçados, ou o desgraçado que sobreviveu, não é? Portanto, eles matam-nos para se defenderem. Portanto, esta questão não é uma questão absurda. O Stephen Hawking tinha a pior das opiniões, o Elon Musk também. Portanto, dê-me virar para ali. Não, ele estava no grupo. Não, mas a questão é que também depende. Isto varia. O que é que eu quero dizer com isto? É que já há muitos automativos à solta. E com learning machines. São verdadeiras learning machines que, atenção, é que podemos dizer que o princípio da singularidade não se atingiu. Depende. Em algumas, por exemplo, vou pensar, basta só pensar em drones, não é? Há drones que neste momento já são máquinas, learning machines, e que decidem e com autonomia. Posso dizer, está lá atrás alguém que está, mas será que está? É que também, em alguns casos, já se começam, e isto já sem pensar, nos algoritmos mestres e nessas coisas todas, mas o que é um facto é que depende, é que há já muito automatismo autodeterminado. Nós normalmente comparamos muito com o ser humano, não é? Mas no domínio e há muito automatismo por aí, não é? Portanto, quem viveu a passagem do ano 2000, aí é que se apercebeu a quantidade de automatismos que havia e que tinham linguagem máquina que uma pessoa já não controlava. Até já não havia gente para saber qual era o código que lá estava. Pior do que o COBOL. Era mesmo linguagem, era assembler mesmo lá do básico. E já não havia ninguém. Pagou-se horrores a pessoas para ir buscar quase ao túmulo pessoas para vir programar outra vez. Porque ninguém já entendia aquilo. Portanto, nós já vivemos essa situação na passagem do ano 2000. E neste momento, sobretudo na área, eu acho que é muito na área militar, já há muita singularidade. Portanto, isso, dizer que a singularidade é só daqui a não sei quê, depende. Na comparação com o ser humano, claro que sim, não é? Mesmo qualquer computador quântico, que analisa o contexto, que faz isso. Agora, onde é que estão os computadores quânticos? Portanto, para fazer isto, onde é que eles ainda estamos muito longe. Agora, estamos a falar aqui de coisas... Agora, é que nós estamos a falar aqui da autodeterminação individual nossa e democracia. E por isso é que nós não invadimos esse território, não é? Porque isso era... Porque eu espero que a singularidade não nos leve... Por isso, então, voltamos àquela conversa que hoje foi, acho que não sei quem é que abordou, é preciso vir, digamos, a IA destruir o ser humano, porque realmente as máquinas são muito mais eficientes, são muito mais... Foi mesmo. Mostrar o planeta. Acabar com o planeta, portanto, venha a guerra nuclear, sobrevivem os robôs, e, portanto, autodeterminados, isto vai ser a felicidade dos robôs. E as baratas. E das baratas também, não é? E dos chineses, não é? Parece que são... 2 ou 3. Portanto, mas isso não sei. Pronto, há aqui depois questões de natureza ética, até onde... Porque o problema aqui é a espiral da ciência e da inovação, que é um problema... E aí, no nosso grupo, eu fiz também, aliás, também um bocado inspirado ali num homem que me inspira muito, que é realmente o Henrique. Somos pessoas que estamos sempre a discutir coisas do futuro. E aqui é a questão do banco de problemas e o banco das soluções, não é? Portanto, nós neste momento, pronto, tínhamos também no nosso grupo como é que ele chama? O homem das criatividades, das inovações, que já se foi embora para o Porto. O Jaime Pesada. Portanto, inovação, neste momento, mais do que inovações, criatividade, bancos de ideias, precisamos de bancos de problemas. Porque o problema neste momento das soluções não irem de encontro à sociedade
é exatamente, não temos neste momento bancos de problemas, se calhar bancos de perguntas. Aliás, houve também no nosso grupo, o nosso grupo foi muito rico, por isso é que eu acho que a Rábida é rica pelo processo, não tanto pelas conclusões. Quem nos salva são os jornalistas que estão nos nossos grupos e que depois vão transformar isso em alguma coisa legível. Mas aquilo também, que já agora lembrar aquela questão de que estamos numa sociedade que está proibida de fazer perguntas, não é? E enquanto as ditaduras estão proibidas de dar respostas. Achei isto também excelente, nesse aspecto, esta abordagem. Não é? Portanto, nós também estamos aqui um bocadinho Portanto, foi um grupo, como veem, muito criativo, muito... mas escrita, como disse o Francisco, é o problema do grupo dos futuros. Divertimos-nos, mas escrevemos pouco. Mas, eu acho que esta questão da singularidade foi um bom exemplo do que nós passamos dentro do grupo de futuros. Discutimos muito e escrevemos pouco. E as conclusões também não são muitas, por vezes. Ok, mais questões? Então, se não há, agradeço.